Olá, querido telespectador, quero agradecer a sua audiência. Vamos para a notícia de hoje. Haddad anuncia medidas para limitar a alta do salário mínimo, combater super salários do funcionalismo e aumentar a isenção do imposto de renda. Bom, as medidas afetarão você que é mais pobre, a classe média, a classe alta e até as grandes corporações que recebem incentivos e benefícios fiscais. Ou seja, o governo está amando todo mundo e ninguém vai ficar para trás. Primeiro, quem sofre mais? Nós da classe trabalhadora. Claro, medidas impopulares, com a redução da alta do salário mínimo. Sabe como o governo se reelege? Não aumentando o salário mínimo, combatendo os super salários, aumentando a isenção do imposto de renda. Como diz a notícia, claro, não sou eu que estou afirmando, mas sim o site g1.globo.com/economia. Vamos para a notícia de fato, chega de ironias, chega de brincar com a realidade de nós todos brasileiros. Haddad anuncia medidas para limitar a alta do salário mínimo, combater super salários do funcionalismo e aumentar a isenção do imposto de renda. As medidas fazem parte do pacote de corte de gastos anunciado pelo ministro Fernando Haddad em pronunciamento oficial na cadeia de rádio e TV. Ou seja, meu caro amigo, se você recebe super salário, fique atento, o governo vai atrás de você. Se você recebe um salário mínimo, também fique atento. O governo está ali, ó, na ponta do pé, querendo te pegar. Se você recebe até R$5.000, calma, o governo vai te agradar. Você não pagará imposto de renda, se for aprovado pelo Congresso, claro. Nada positivo ainda. Medidas um tanto quanto controversas e impopulares para um governo populista, como o do Lula. Limitar o aumento do salário mínimo é um tanto quanto engraçado, porque a maioria dos brasileiros vivem com 1 a 3 salários mínimos. Então, parabéns. Você que trabalha o mês inteiro por uma medida do governo, o seu salário não será aumentado no valor que deveria ser. Se você é pensionista, recebe algum tipo de benefício da Previdência, parabéns. O governo acredita que você é só um número e esse número gera gastos, então por isso que haverá limitação na alta do salário mínimo. Um dos motivos. Sinto muito para você, que é considerado apenas um número, que trabalha a sua vida inteira, que contribui a sua vida inteira, que acredita no governo, no Estado, para chegar aqui com seus 65 anos, 62 anos e ouvir: você não merece ter um aumento atualizado do seu benefício, porque agora você não é bom para nós, agora você é apenas um gasto para nós. É isso aí. O governo do amor sempre vence todas as vezes. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira, dia 27, um pacote que prevê o corte de gastos de 70 bilhões em 2025 e 2026. As medidas foram divulgadas em pronunciamento oficial na cadeia de rádio e televisão. Bom, ao vivo e a cores, no rádio e na TV, para todos vocês, meus amigos, que o governo, fique atento, irá atrás de você. O governo não contente vai reduzir o seu salário. O governo não contente você, funcionário público, que se destacou no concurso por ser o melhor entre os melhores e que tem um super salário, cuidado. O governo vai atrás de você. Porque o governo é paz e amor. É o governo do amor. É o governo de todos. Todos me deem. Brincadeiras à parte, abre aspas. Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central do nosso olhar humanista sobre a economia, claro. Pensionistas, atenção! Combater a inflação, reduzir o custo da dívida pública e ter juros mais baixos é parte central do nosso olhar humanista. Ou seja, reduzir os juros é mais importante. Diminuir a dívida pública é mais importante do que você, querido pensionista, que trabalhou a vida inteira, dispôs do seu bem mais precioso, o seu tempo. Ou seja, não somos humanos, nós que contribuímos e devemos receber o valor devido do INSS, pelo menos atualizado, um pouco acima
e além da inflação? É isso que você acredita? Eu concordo que deve haver um corte de gastos, mas em lugares corretos, em lugares previamente estudados, cortar as raízes que de fato geram esses gastos. Bom, eu não sou nenhum especialista em economia para apontar essas raízes, mas eu tenho absoluta certeza que você que é pensionista, recebe algum tipo de benefício previdenciário, não é um gasto. Porque você contribuiu para a economia. Você acreditou no sistema. Senão você não tinha contribuído, não concorda comigo? Opa, a contribuição também é obrigatória. Voilá, pirâmide social. O governo discutiu por semanas uma proposta que visa assegurar a viabilidade dos próximos anos do arcabouço fiscal, regra que limita o crescimento das despesas. Parte do pacote exigirá a aprovação do Congresso Nacional. Ah lá, senhores, será que o Congresso... Fique atento no deputado que você votou, fique atento no senador que você votou, para ver a posição dele quanto o não aumento do salário mínimo. Quanto limitar o aumento do benefício previdenciário que você, pensionista, recebe. Fique de olho. As eleições estão logo aí novamente. Não tenha memória curta. Pegue seu bloquinho de notas e anote logo ali. 2026 é daqui a pouco. Entre as ações estão uma limitação para o crescimento do salário mínimo, restrição para o abono salarial e um aumento nos impostos dos chamados super ricos. Meus amigos, se você é super rico, anda de Ferrari, tem helicópteros, mansões e jatos, cuidado. O governo vai te pegar. Abre aspas. A nova medida não trará impacto fiscal, ou seja, não aumentará os gastos do governo, óbvio. Porque quem tem renda superior a 50 mil por mês pagará um pouco mais. Quanto a mais? Tudo sem excessos e respeitando padrões internacionais consagrados, garantiu o ministro. A coletiva de imprensa com detalhamento das ações do governo será realizada nesta quinta-feira. No pronunciamento, Haddad também lembrou o contexto global e o impacto dele na economia brasileira. Abre aspas. Sabemos que persistem grandes desafios diante do cenário externo, com conflitos armados e guerras comerciais. Precisamos cuidar ainda mais da nossa casa, fecha aspas, disse. Caro contribuinte, caro trabalhador, saiba que você não merece ter o seu salário mínimo aumentado, segundo o governo. Que você, pensionista, contribuinte da INSS, não merece ter o seu benefício aumentado acima da inflação como deveria ser. Será aumentado, mas não na quantia devida. Porque você é um gasto, novamente. Lembre-se, o governo venceu, o amor venceu. E nós perdemos, mais uma vez. Haddad também citou o peso das emendas parlamentares na economia. É o PIX no orçamento, né? É um cheque em branco. Juntos com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aprimoramos as regras do orçamento. O montante global das emendas parlamentares crescerá abaixo do limite das regras fiscais. Além disso, 50% das emendas das comissões do Congresso passarão a ir obrigatoriamente para a saúde pública, reforçando o SUS. Que boa notícia para você que está na fila do SUS, para todos nós que somos usuários do Sistema Único de Saúde. Porque há várias pessoas em várias cidades que esperam não um, não dois, mas vários dias para uma consulta apenas com um clínico geral. Pelo menos uma notícia boa e que seja efetivo de fato, que ajude a eliminar filas do SUS. Agora, um assunto importante. Salário mínimo e abono. As medidas incluem a limitação da política de valorização do salário mínimo do governo. Sem dar mais detalhes, o ministro disse que o mínimo vai continuar crescendo acima da inflação. Mas, abre aspas, de forma sustentável e dentro da nova regra fiscal. O governo abriu a torneira, gastou a rodo, chamou o caminhão do bombeiro e soltou dinheiro como água. Agora quem paga o pato? Todos nós, meus amigos. Todos nós. O pacote de corte de gasto também vai limitar a faixa de quem ter
direito ao abono salarial, que é uma espécie de 14º salário. Hoje recebe o abono o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos por mês, ou seja, R$ 2.824. A proposta é reduzir essa faixa para até R$ 2.640. Esse valor será corrigido pela inflação nos próximos anos e se tornará permanente quando corresponder a um salário mínimo e meio. O ministro também falou em corrigir excessos do funcionalismo público, limitando salários ao teto constitucional. Realmente. Somente... sem palavras aqui. Pelo menos uma boa notícia para nós, do governo do amor. Além do pacote de corte, o governo também propõe isentar do imposto de renda quem ganha até 5 mil por mês, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824, até 2 salários mínimos. Promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Por que não escreve somente Lula? Para todos que leem a notícia entenderem que é o presidente atual, o presidente eleito prometeu isentar o imposto de renda de quem recebe até 5 mil reais. Por que escrever Luiz Inácio Lula da Silva e não Lula? Para todos saberem que é o presidente atual e eleito. Espero que pelo menos isso seja aprovado no Congresso. Uma boa notícia, né? Para alguns. Para outros, nem tanto. Para quem recebe um salário mínimo, talvez nem tanto também. Para quem recebe até 2 salários mínimos, também não. Então, tem uma boa notícia para você. A isenção não vai te afetar, porque você já é isento se recebe até 1 a 2 salários mínimos, ok? Para compensar a isenção, o governo pretende aumentar o imposto para os chamados super ricos. A proposta é taxar quem tem renda superior a 50 mil por mês, tudo sem excessos e respeitando padrões. Para compensar a isenção, o governo pretende aumentar imposto para os chamados super ricos, ou seja, tira de um e dá para o outro. O chamado Robin Hood. É assim que se fala ou não? A proposta é taxar de quem tem renda superior a 50 mil por mês, tudo sem excesso e respeitando padrões internacionais consagrados. Tá certo, quem recebe mais, com certeza deve pagar mais. Quem recebe menos, com certeza não deve pagar nada. É uma ironia, claro, né? Se você assistiu esse vídeo até aqui. Ou seja, o que eu entendo na leitura aqui da notícia? Que a falta de administração não é um problema, que a ineficiência do Estado não é um problema. O problema somos todos nós, os mais pobres, os super ricos que recebem acima de 50 mil, os mais pobres que recebem até 2 salários mínimos, os pensionistas que recebem benefício previdenciário, todos esses são um problema. Todos esses são gastos. Todos esses são peões que devem tirar daqui, mover para lá, tirar de um e dar para outro. E as grandes corporações que recebem mais de bilhões em isenção fiscal. Logo abaixo falaremos sobre elas, pois nem elas escaparão do governo do amor. O objetivo do governo com a proposta de corte de gastos é tentar manter de pé o chamado arcabouço fiscal, a norma para as contas públicas aprovada no ano passado. Sem uma regra crível para as contas públicas, explicam economistas que haverá um aumento maior ainda da dívida pública, com impacto nos juros bancários para consumo e investimentos e tensão nos mercados, com pressão sobre o dólar. Ou seja, todos esses fatores fazem o dólar aumentar. O dólar alto pagamos mais também, porque afeta o nosso mercado. O governo também tem a meta de equilibrar as contas públicas em 2025, ou seja, igualar o que já deveria ter feito em 2024, receitas e despesas. Nos primeiros 2 anos de governo, as medidas anunciadas pela equipe econômica visavam ajustar as contas pelo lado das receitas, aumentando a arrecadação. Apenas recentemente o governo passou a considerar ajustes nas despesas, com o corte de gastos. Ou seja, primeiro eles fazem a farra com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte. Eles fazem uma má administração, agem com ineficiência e nós somos os culpados como sempre.
Agora é a parte da aposentadoria e benefícios. No caso dos benefícios sociais, o ministro afirmou que o governo vai aperfeiçoar os mecanismos de controle, ou seja, corte para você que recebe também algum tipo de benefício que foram desmontados no período anterior. O governo planeja combater fraudes no benefício de prestação continuada, ou seja, o BPC e Bolsa Família, por exemplo. Haddad anunciou ainda mudanças na aposentadorias de militares que ficaram de fora da última reforma da Previdência. Para as aposentadorias militares, nós vamos promover mais igualdade com a instituição de uma idade mínima para reserva e limitação de transferência de pensões. Além de outros ajustes, são mudanças justas e necessárias. Novamente, você aposentado é apenas um gasto para o governo. As novas regras trazem ainda uma limitação da concessão de benefícios fiscais, isenção ou redução nos impostos para determinados setores. Ou seja, todos nós pagamos mais, as empresas bilionárias pagam menos, com benefícios, com pequeninos cortes nos benefícios fiscais. Pequeninos, bem pequeninos assim, para não doer. Porque eles são mais importantes, eles geram renda, eles geram emprego, não é mesmo? Geram milhares de empregos numa escala 6x1, milhares de empregos pagando um salário mínimo. E quando devem recolher todos os tributos, isenções para os amigos do rei. Claro que não estou afirmando que há irregularidades, claro que não, gente. Calma. Quando eu disse amigos do rei, quero me referir a amigos do governo que têm direito a esses benefícios. É claro, tudo dentro da lei, tudo legalizado. Meias palavras para um poeta já bastam. Bom, a notícia é essa daí. Tem mais um pedaço aqui falando sobre o risco da paralisia da máquina pública. Claro que contendo gastos, controlando salários de funcionários públicos, que poderá haver risco de parada na máquina pública. Isso é natural. Também é natural que quando há cortes, é natural que haja conflitos, porque alguém vai sair perdendo no corte de gastos. E vejo eu que são todos, menos a classe de 0,001%, como sempre. Os amigos do rei continuam amigos do rei. Os pagantes de impostos continuam pagantes, só que com uma pequena taxa a mais de impostos para você que paga. Todos eles, inclusive, todos os dias que vai no mercado, todos os dias que você compra sua energia, toma sua água, compra o seu produto, o imposto está embutido. O imposto está ali, a gente não vê, mas o Brasil é um dos maiores pagadores de impostos. Ou seja, você vai pagar mais. Você é um gasto para o governo. Lembre-se disso na urna. Lembre-se disso, você é um gasto para o governo. O governo está dizendo para você, pensionista, para você aposentado, para você que é aposentado militar, para você que recebe até um salário mínimo, 2 salários mínimos, para você que vai receber a isenção de até R$5.000. Lembre-se, o seu trabalho hoje vale alguma coisa, mas quando você for se aposentar, talvez não valerá nada e você será um gasto também. A não ser que você seja amigo do rei, ou seja, amigo do Estado, amigo do governo e receba benefícios fiscais. Porque você merece os benefícios, você não é um gasto. Você é uma grande corporação que gera empregos, que gera renda e que merece esses benefícios em detrimento de todos os outros contribuintes. Porque você ajuda o Estado a se manter. Bom, se você gostou dessa notícia, acesse lá na íntegra no site g1.globo.com.
Brincadeiras à parte, nós como os contribuintes, nós como os pagantes de tributo, devemos fiscalizar o governo constantemente, fiscalizar a máquina pública, seus funcionários. É nosso dever como cidadão, como nosso dinheiro é tratado, para evitar corte de gastos como esses. Porque uma vez a máquina sendo eficiente, tendo uma boa administração, os cortes serão necessários, mas não desta forma, cortando muitas vezes os mais pobres, cortando daqueles que recebem benefício de aposentadoria, daqueles que já estão aposentados. Concordo com a redução de super salários e o controle, mas eu discordo que não tenha que aumentar o salário mínimo apenas para evitar gastos em relação a benefícios de aposentadorias. Não é isso que... Não é para isso que a gente elegeu o governo, não é para isso que a gente vota. É para a gente ter uma administração justa, equilibrada, razoável e proporcional para todos, possibilitando que todos, neste sistema capitalista, possam subir as suas vidas de uma forma digna e humana. Então, até logo, até mais, valeu. Se inscreva no canal, caro jovem Padawan.